Hoje o vídeo que eu trago aqui para o YouTube é muito simples. Vou ser eu a falar de livros e hábitos de leitura, porque é uma coisa que eu acho bem interessante, né? Eu gosto de ler e às vezes também é difícil as pessoas criarem hábitos de leitura. Há muita gente que quer ler mais porque é um conteúdo que quer consumir, mas muitas vezes é difícil saber como começar e que melhores formas há para se tornar um hábito e também um prazer. Eu comecei a ler assim, a ler por mim própria, obviamente, quando aprendi a ler, mas foi no segundo ano que eu comecei a ler aqueles meus primeiros livros que já tinham para aí 70 páginas e para mim foi uau, 70 páginas. A Sereia, não sei o quê, a Pequena Sereia, mas não era a Pequena Sereia da Disney, estão a ver? Aquilo era uma coleção, mas eu acabei só por ter aquele. O meu hábito de leitura passou muito pelos meus pais me começarem a habituar a ler livros. Eu desde que me lembro, desde que sou criança, que o meu pai ia adormecer-me e lia-me sempre um livro, todos os dias, tipo, sem exceção. Obviamente que a partir de uma certa altura eles também me compravam livros novos, mas também se repetiam alguns livros, se bem que eu não me importava. Havia algumas vezes que eles me contavam só histórias de quando eles eram mais pequenos e assim, mas a maior parte do tempo eles liam-me livros e eu acho que isso também ajudou muito a que eu criasse um hábito de leitura, porque depois também me comecei a interessar por livros e a ganhar curiosidade de ser eu a ler por mim própria e nem é uma coisa que se pensa, não é? Eu acho que nós vamos lendo os livros e à medida que vamos crescendo, à medida que vamos ganhando mais valores, que a nossa mentalidade vai mudando, que já temos mais maturidade, os nossos gostos de leitura também se vão adaptando e é por isso que vamos a uma livraria ou vamos a uma biblioteca e os livros estão divididos muitas vezes até por idades, porque é normal. Mas acho que também é normal lermos livros de idades diferentes e não temos que nos cingir à nossa. Mas eu acho que é bem importante, claro que esta dica de os meus pais me terem habituado meio que não vai servir para ninguém aqui, porque deduzo que ninguém seja pai ou mãe e possa introduzir esse hábito nos filhos, mas pode ser que se relacionem, se também leem, o facto dos vossos pais também vos terem introduzido à leitura. O meu género favorito de livros é... Eu nem sei, porque eu consigo mais excluir os meus géneros que eu não gosto e chegar mais ou menos a vários tipos de géneros que eu até leio. Eu odeio ficção científica, tipo, não pode ser, lá está, de tipo Harry Potter, há tantos, não é? Estão a ver, eu nem sei o nome, mas eu já li Maze Runner por causa da minha prima. A maior parte dos meus livros que eu li na minha adolescência, de género 13 anos até ter pai 15, 16, foram muito influência da minha prima, ou seja, eu acho que nós também quando nos rodeamos de pessoas que acabam por ter esses hábitos de leitura, acabamos por ser um bocado influenciados. Nunca tive muitos amigos que lessem, na verdade. Acho que tem que ser totalmente aceitável as pessoas não terem o hábito de leitura e não quererem sequer desenvolver esse hábito, não terem interesse. Cada um consome e adquire conhecimento e consome conteúdo da forma que lhe acha mais propícia e que lhe dá mais gosto. Eu se calhar também estou a dizer que não gosto de ficção porque eu não dou oportunidades sequer. Também não adoro livros de conhecimento e técnicos, estão a ver? Tipo livros sobre áreas de estudo, mesmo que seja a minha área de estudo, não estou a dizer livros sobre matemática e física. Pá, não acho muito interesse, se calhar prefiro ver um documentário sobre isso. Tipo, é para isso que eu estou na universidade, ok? Na universidade eu aprendo, lá está. Eu acho que também não adoro esse tipo de livros e se calhar, por exemplo, o meu pai lê isso porque já não está a estudar, então sente que se calhar tem que procurar outras novas formas de aprender noutros sítios. Eu, como estou a estudar, meio que quando vou ler é mais com o intuito de relaxar e também não gosto de livros de autoajuda. Já li 2. Que foi O Monge que Vendeu o Seu Ferrari e o Ikigai. Imaginem, eu gostei bué de ter dado a oportunidade de os ler e gostei de lê-los, no sentido de foi totalmente diferente do que eu já tinha lido e claro que aprendi algumas coisas, mas
é tipo aqueles livros que eu gosto de ler, mas eu não considero que li um livro sobre isso. Muito repetitivo, muito repetitivo. Como eu não adoro, se calhar, a parte da autoajuda, preferia que ele tivesse tipo, contado o percurso dele no mosteiro e não os ensinamentos que ele retirou de lá e que quer passar também a colegas dele. O Ikigai estava bem organizado, porque sempre que acabava um capítulo aquilo tinha um pequeno resumo. São livros que falta alguma coisa, porque não é uma história. Mais facilmente existe ficção e livros técnicos do que autoajuda. Bibliografias, já li algumas, imagino, não adoro tanto como outros géneros de livros, mas gosto. Acho que o meu tipo de livro que eu mais gosto é de espionagem de países, serviços secretos de países. Não é policiais, tipo... vai Força Especial, ok? É mesmo serviços secretos de países, depois com embaixadas, relações diplomáticas com outros países. Uma visão mais geral do que se passa no mundo, porque depois isto também... Lá está, mais uma vez, estas histórias são fictícias, foram inventadas, mas são baseados em acontecimentos que acontecem e em situações de países atuais, então interessa-me. Também gosto de livros assim mais filosóficos, acho que eu vario muito, eu nunca leio, por exemplo, normalmente eu nunca leio 2 géneros de livros seguidos. Eu vou sempre alternando e é por isso que depois eu vou achando os géneros tão interessantes, porque eu acho que se lê sempre o mesmo durante muito tempo ia-me cansar um bocado. Este tema, eu não sei porque é que eu decidi fazer um vídeo para o YouTube a falar sobre livros, quando literalmente isto pode ser um episódio de Ravioli. Ao longo dos anos, óbvio que eu já fui tendo livros preferidos e entretanto deixaram de ser, se eu pensar bem. Custa-me bem dizer, pá, já não é o meu livro preferido, porque eu ainda considero, mas eu só posso escolher um, não é? E na minha infância eu não faço ideia, tipo, li vários, mas não me lembro mesmo. Eu gostava muito de Uma Aventura, provavelmente esses eram os meus preferidos. Depois, na altura, entre os 13 e os 16 anos, foi a coleção da Cherub. Quem leu esse livro? Eu sinto que eram bem conhecidos. Mais uma vez foi a minha prima que me introduziu a esses livros. Esses livros foi aí que cresceu a minha curiosidade para livros de espionagem. Eram uns serviços secretos no Reino Unido que recrutavam jovens órfãos e que por isso podiam ser uma mais-valia para os serviços secretos porque ninguém ia desconfiar de crianças. E eles eram mesmo bons, eles eram treinados mesmo fisicamente e a nível de conhecimento intelectual para irem para missões no estrangeiro ou não. Depois comecei a entrar em livros mais young adult. Na altura acho que ainda não era muito de lermos esses livros, eu não sei muito bem como é que eu comecei a ler esses livros, mas o meu livro preferido durante anos foi da Colleen Hoover, que agora está tipo bem em voga, está bem conhecida, e eu do nada quando vi este hype todo à volta dela fiquei, pera, eu sou old school. Eu gostava dela antes de toda a gente e aposto que é um livro que quase nunca ninguém leu, o Hopeless. Acho que em português se chama Um Caso Perdido, ou seja, não tem nada a ver. Quer dizer, mais ou menos tem a ver. Amei essa história, imagina, eu não sei ao certo o que é que aconteceu, já foi há imenso tempo, mas eu lembro que eu adorei esse livro, ali mesmo em poucos dias, e na altura para mim era mais difícil ler tanto. Eu tive uma semana com a minha avó sozinha no Caramulo e eu li 5 livros. Para mim isso é muito, em 5 dias, 5 livros foi praticamente um livro por dia. Depois, o meu livro preferido foi, mais uma vez, uma coleção que é os livros de Daniel Silva, que eu também já falei no podcast, que são livros, lá está, de espionagem, diplomatas, relações entre países, burocráticos. Estes livros, imagina, eu nunca vou conseguir dizer que esse não é o meu livro preferido, se bem que eu tenho outro que não tem nada a ver com isso, que me encheu a alma, encheu-me tudo, e eu nunca vou conseguir dizer que o outro também não é o meu livro preferido, porque eu atualmente meio que tenho 2, da coleção da Elena Ferrante, que é uma escritora italiana, a coleção da Amiga Genial. O que eu mais gostei foi o último. Esses livros passam-se numa rua em Nápoles, por isso é que eu quero ir a Nápoles também. Isto acontece-me bué, leio livros que se passam em vários países e depois quero ir a esse sítio. Pronto. Na altura em que a Itália está sob o governo fascista, mas não quer dizer que fale assim muito política, é mesmo o dia-a-dia das pessoas, as relações entre as pessoas,
aquela vida de um bairro pobre, depois as pessoas, os jovens a quererem se emancipar, a ir para as cidades, uns querem estudar, outros vão continuar com os negócios de família. Incide sobre a história de duas amigas e desenvolve-se à volta disso. Eu dei uma explicação de merda, mas por favor, se gostam de mim, leiam esses livros. Mas há coisas que às vezes eu faço quando passo por períodos que não me apetece tanto ler, porque tenho se calhar mais preocupações que me impedem de ter tanto tempo, ou às vezes, por exemplo, agora na época de exames, por acaso li porque senti que me fazia bem, mas muitas vezes em época de exames e frequências eu não tenho predisposição para ler porque já estou com tanta informação na cabeça que ler também me obriga a prestar ainda mais atenção. Conto quantas páginas tem o livro e divido pelo número de dias que eu quero perder, entre aspas, a ler esse livro. Para quem está a começar, tenho a meta de 10 páginas por dia. Não vou dizer antes de ir deitar, porque há pessoas que essa hora já estão... Pode ser de manhã, mal acordam, pode ser assim antes do almoço ou antes de jantar. Diferenças entre ler livros digitais e ler livros em papel. Eu, no Natal de 2019, recebi o Kobo. Ei, fuck, não tenho aqui para mostrar. Vou pôr uma foto. Eu trouxe para aqui porque literalmente ele vai comigo para todo lado. O Kobo é um dispositivo para ler livros digitais. O mais conhecido é o Kindle da Amazon, mas eu tenho o Kobo que é da FNAC. Da FNAC, quer dizer, é da Rakuten, mas é vendido pela FNAC em Portugal. Sempre fui um bocado contra livros digitais e assim, porque eu sempre amei ler livros e lá está, se eu me dei tão bem com os livros estes anos todos, porque é que eu havia de mudar? Pá, estou habituada a este método tradicional, para que incluir e introduzir a tecnologia em livros? Eu não consigo ir sem o meu livro para nenhum lado. O Kobo vai ser uma maneira de eu até acabo por gastar menos dinheiro, salvar o ambiente, porque não tenho que destruir papel, se bem que destruir eletricidade. Vantagens do Kobo é que dá para ler em qualquer lado, em qualquer luz. Imaginem, às vezes vocês estão à noite e querem apagar a luz porque sabem que provavelmente vão adormecer a ler o livro, estão a ver, ou tipo, sabem que depois de acabarem de ler o livro ainda vão ter que apagar a luz e às vezes nem têm mesa de cabeceira, não sei o quê. O tábua é regularizado para a visão. Aliás, aquilo não é um ecrã como um computador, como um tablet, aquilo é baço mesmo. Depois também depende do modelo que compram, os modelos mais atuais já têm mais cuidado com isso e têm até a luz amarela para não ferir tanto os olhos à noite. E pronto, eu acho que isso é uma das grandes vantagens, é poderem ler quando há mais luz, menos luz e não se preocuparem, lá está, com a luz ambiente de onde estão. Grande parte dos livros que eu tenho no Kobo eu arranjo online gratuitos na Z-Library. É uma plataforma de livros grátis. A maior parte dos livros que eu encontro lá são em inglês, porque em português são praticamente todos em português do Brasil e pá, já tentei, não suporto. Mas também arranjo na aplicação do Kobo livros baratos, tipo 1,99€, 3,99€, e eu só compro quando são assim, porque se não forem assim eu não compro. Porque os livros traduzidos em português são mesmo caros, são quase ao preço do em papel, ou seja, vocês estão a ver que a impressão praticamente não custa nada, é mesmo tudo em direitos de autor, em tradução e em editores, porque de resto em português custa entre 14 e 15€ e em papel custa 17. É mesmo uma diferença mínima e para isso eu arranjei em inglês. Eu comprei um Kobo, custou 200 e tal euros, é suposto eu agora estar a beneficiar disso e é muito leve. O Kobo é feito mesmo para pesar pouco. Os livros digitais, os aparelhos para ler livros digitais são mesmo leves, são muito mais leves. O meu Kobo pesa quase tanto como o meu telemóvel, que tem metade ou menos do tamanho. E portanto também às vezes quando estamos a pegar nele não cansa tanto a mão, se bem que eu tenho uma capa que também é da marca, que nós podemos pôr o Kobo, às vezes como metemos o tablet numa posição de leitura para não termos que estar a segurar, se bem que há ângulos que às vezes quero ler que não dá e portanto tenho que estar a segurar e aquilo não cansa tanto a mão porque
porque é mesmo leve, lá está, com outros livros às vezes tens de estar aquilo aberto e depois tens de estar a segurar nas páginas, então é um bocado mais prático em relação a isso. Para levar em carteiras é fininho, não, independentemente do tamanho do livro, aquilo é sempre igual. Há outra coisa que eu gosto às vezes eu leio livros não só em português, mas também em espanhol, em inglês. Aquilo está ligado à internet e aquilo tem um dicionário. Se vocês pressionarem uma palavra que vocês não saibam, aquilo redireciona automaticamente ao dicionário. E aquilo é muito simples, aparece logo a explicação da palavra quando não sabem o significado. Ou seja, também é bom quando querem ler em línguas novas, que ainda não dominam. Outra coisa é poderem tomar notas. Vocês podem sublinhar partes do livro, que eu odiava fazer isso em livros físicos, porque não gosto. Ou fazia a lápis e depois, tipo, eu não vou estar à procura num livro de 300 páginas onde é que eu andei a sublinhar a lápis. Eu não vou andar aqui a pôr post-its, tipo, por amor de Deus. Vou escrever noutro sítio, isso não é nada prático. E ali está tudo ali. Eu posso já ter acabado de ler um livro, mas se sei que houve anotações que eu tomei lá, basta ir às notas relativas àquele livro e vejo, não tenho que andar página a página. Claro que os livros em papel são outra coisa, o cheiro, a experiência, o tato, e ainda leio às vezes livros em papel, já me é estranho, vou confessar, e por isso eu agora, para finalizar o vídeo, vou fazer um Eu Nunca literário. Eu nunca comecei um livro, mas não terminei. Eu sempre fui contra isto, imaginem, tanto em livros como séries como filmes, não acabar uma coisa para mim dá-me ansiedade, mas sim, eu já fiz isto com 2 livros, eu agora não lembro do nome. Comecei, não estava a ser nada interessante, então fui tipo ler só o último capítulo, a ver como é que acabava, porque ainda por cima era uma história triste, eu estava mesmo a ver como é que ia acabar. Vou ver. Eu devia estar a ver. Eu nunca saltei partes, capítulos de um livro, eu acabei de dizer que fiz isso, porque não conseguia acabá-lo. Eu nunca li partes do texto mais à frente para saber o que ia acontecer. Uma coisa engraçada que eu também fui bem influenciada pela minha prima, é que a minha prima, não sei se ela ainda faz isso, mas na altura que ela também lia livros e nós partilhávamos boas ideias sobre isso, ela disse-me que sempre que começava um livro ia ler a frase final do livro, no último capítulo. E eu comecei a fazer isso só porque sim, tipo, Maria vai com as outras, estão a ver? Eu era bué assim, eu era bué influenciável. E eu comecei a fazer isso, sem que eu parei, porque achei que não faria sentido, tipo, porque é que eu queria saber o final da história, não é? Mas era bem engraçado, porque às vezes eu ficava com aquela frase na cabeça, tipo, onde é que o meu livro me ia levar para ser a frase final. Não era ler o último capítulo inteiro, era ler a última frase mesmo, nem que fosse tipo, adeus, era a última frase. Eu nunca vi quantas páginas tem o capítulo que estou a ler ou que vou começar. Sempre, tipo, eu sempre fiz isso, porque imaginei, agora com o Kobo, eu consigo ver isso no template, né? No ecrã, porque aquilo diz-me tipo 3 de 10. Vou na página 3 de 10. Então eu sei sempre quantas páginas é que tem e qual é que eu vou. Quando eu lia livros em papel, eu sempre fiz isso. Até porque às vezes eu sou aquelas pessoas tipo, tenho 1 minuto para ler, ok, vou ler. Não vou esperar 1 minuto a olhar para a parede. Ok, se calhar não tenho tempo para ler 20 páginas, mas se forem 5 já dá. Eu nunca espreitei o final da história para saber como termina, isso é um bocado aquela frase, a última frase. Agora ler o último capítulo, não, nunca fiz isso, não quero, obrigada. Eu nunca li mais do que um livro ao mesmo tempo. Imaginem, no outro dia eu fiz isto pela primeira vez. Quer dizer, eu já fiz isto com livros da escola, obviamente, mas eu no outro dia não conseguia estar a ler um livro, tipo, já me estava a fartar e ok, para eu não desistir e não terminar e deixar este livro por terminado, eu vou parar, vou ler outro e vou retomar este. Não sei se isso conta, porque eu depois retomei a meio livro, portanto, olhem, não sei. Eu nunca comprei uma trilogia ou série completa de uma só vez. Não. Não, estão a ver, e acabei por amar as séries todas que eu li, mas isto não. Eu nunca comprei mais do que uma edição do mesmo livro. Não. Eu arranjo livros de graça na net porque sou pobre e acham que eu vou comprar mais que uma edição do mesmo livro, tipo, não. Eu acho que só tenho uma, que é o Príncipezinho, tenho uma versão de criança e a versão normal, e isso foi a minha mãe que comprou. Eu nunca cheirei os livros na livraria, obviamente, sempre, até porque agora eu tenho saudades disso. Portanto, eu quando vou à FNAC, quando vou à Bertrand, eu cheiro aquilo. Eu nunca dobrei o canto de uma página para marcar um dia. Tipo, eu já fiz isso, mas odeio. Era tipo no auge do meu desespero, provavelmente. Eu nunca usei a orelha do livro para marcar um dia. Sim, mas também, mais uma vez,
no auge do meu desespero, odeio, depois fica tudo, o livro todo aberto, depois não vai ao sítio, não dá. Eu nunca gostei mais da adaptação cinema-TV do que o livro. Já! Isto só me aconteceu uma vez e foi no livro A Rapariga no Comboio. Eu amei aquele livro, mas amei muito mais o filme. Desenvolveu muito mais que o livro e isso normalmente não acontece. Também me aconteceu com o 13 Reasons Why, se bem que eu odiei os dois, se bem que lá está, eu considero a série melhor do que o livro, mas foram os dois uma merda. Eu nunca me arrependi de ter visto uma adaptação ao cinema de um livro. Acho que não. Eu nunca gostei mais da continuação de uma trilogia do que do primeiro livro, sim. Aliás, eu acabei de falar da coleção da Amiga Genial, da Helena Ferrante. Eu nunca planeei as leituras do mês. Já? Até vejo um reel sobre isso. Se cumpri, não. Não cheguei a ler um dos livros, tipo, troquei por outro. Mas já planeei, mas se bem que isso não costuma acontecer. Foi a única vez que eu fiz isso foi para o mês de janeiro e sinto que não vou voltar a fazer isso, simplesmente vou fazendo... Eu tenho vários livros no couve que eu nunca li e depois é tipo o meu mood, tipo, acabo de ler um, o que é que me apetece ler agora? Ok, estão a ver? Eu nunca inventei uma desculpa para não emprestar livros. Opa, não, mas se bem que também não tenho... Acho que quase nunca ninguém me pediu um livro emprestado, porque lá está, eu não tenho muitos amigos que leiam. Eu nunca sublinhei e escrevi num livro. Já, mas odeio. E se fiz isso foi tipo a lápis e lá está, já nem sei onde é que está, tipo, não gosto nada de fazer isso. Nunca chorei a ler um livro, já. Eu sinto-me mal, mas eu vou dizer, eu chorei em A Culpa das Estrelas e já tinha visto o filme. Ou seja, eu li o livro depois de ver o filme, que não é uma cena tipo fixe. Eu chorei nesse livro e já sabia a história. Eu chorei num livro do Nicholas Sparks que é A Melodia do Adeus. Eu acho que chorei na Amiga Genial no final da coleção porque eu estava muito triste, não queria que acabasse. E acho também que acabou assim numa nota. Eu nunca deitei fora um livro. Não! Como assim? Tipo, até os livros que eu mais odiei, que foi aqueles que eu deixei a meio, eu vendi-os, já ninguém os comprou, para ser sincera. Mas eu pus-os à venda e foi o ato mais cruel que eu já fiz na vida. Já vendi alguns livros da minha infância porque eu precisava de dinheiro e fiz tipo grande deal com os livros todos de uma aventura. Mas é tipo, pá, ciclo da vida. Agora, deitar fora? Eu nunca li um livro na casa de banho. Sim! Eu, sempre. Tipo, sempre não, mas sim. Quando sei que vai demorar, já. Espero que tenham gostado. Por favor, ouçam este vídeo como se fosse um podcast, porque eu sei que ficou demasiado grande. Eu fiquei tipo, pá, eu quero fazer um vídeo só a falar para a câmara. Tem que ser uma cena assim curtinha, tipo 10 minutos. Vou falar sobre livros. Iludida, portanto. Obrigada por terem ouvido. Leiam livros.